Olá a todas e a todos. Vamos então a mais uns poemas. Começamos por Daniel Maia Pinto Rodrigues. Penso, menina gaiata dos meus 17 anos, que nos começámos a afastar ainda no tempo em que me alegrava dizer-te que apreciava os fundos escuros das ilustrações infantis. Nesse tempo iniciava-se já o afastamento, mas creio que não o notávamos. E eu dizia-te, aprecio a 13ª fada, as tardes que se fecham com mulheres dentro delas. Aprecio o verde berilo com que a paisagem constrói a distância e também não deixo de apreciar as águas profundas, ricas em azoto. E quando eu te disse que apreciava bastante o grifo Blackpool, que bem no meio daquela manhã reluzia ao sol, tu não ligaste. Julgaste que grifo Blackpool não correspondesse a nada, mas quando soubeste, porque viste, que o grifo Blackpool existia porque era um automóvel, aí ligaste. Efetivamente, o grifo Blackpool é um TVR Griffith Blackpool 350, um desportivo elegante e agressivo de clássicas linhas britânicas. E agora, disse-lhe eu a ela, vou viajar, sozinho, para longe, no grifo. E logo o automóvel ascendeu a elevadas velocidades. 265 km/h marcava o ponteiro fosforescente. Como eram bonitos os fundos escuros e os fundos iluminados das paisagens por onde o carro passava. E a distância era matéria do mais perfeito verde berilo. 277 marcava o ponteiro fosforescente. E ao galgar a tais velocidades as minhas paisagens imaginadas, apercebi-me de que grifo Blackpool era a poesia e que era também o tempo de vida. 282 marcava o ponteiro que eu não queria que, caindo de rompante para o lado oposto, perdesse a fosforescência. E o ponteiro arrebatado indicava os 293. Grifo. Ó grifo, tempo de vida. Não poderei prosseguir muito mais. Projeta-me em arco largo, num truque que tenhas aprendido com o carro do James Bond, para um lago que saibas existir nesta paisagem longínqua. Um lago que saibas ser de águas profundas, ricas em azoto. Ultrapassando os seus primos, os modernos e mais potentes TVR Cerbera 500 GT, o imparável TVR Grifo Blackpool indicará já, sem mim, mais de 320 no seu fosforescente ponteiro poesia. Depois do Daniel Maia Pinto Rodrigues, vamos passar para a Adília Lopes, A Poor Young Shepherd. Fui uma menina demasiado protegida. A minha mãe arrancava o cochicho aos bonecos de chiar para eu não o engolir. Eu apertava os bonecos de chiar. Os bonecos de chiar não faziam barulho, deitavam ar e era tudo. Aos gatos de peluche arrancava os bigodes para eu não me picar. Às meninas que vinham brincar comigo cortava as unhas rentes para não me arranharem. Se estava na aldeia, tapava-me os ouvidos com bolas de cera para eu não poder ouvir os morteiros da festa de Santa Úrsula. Aos livros da Condessa de Ségur arrancou as páginas em que as crianças são chicoteadas com vergastas pelas madrastas, e aquelas em que Paulo se roja nos espinhos para evitar que Sofia seja castigada por ela lhe ter feito um arranhão. Se me lia contos de fadas, saltava por cima da maçã envenenada da Branca de Neve e do fuso envenenado da Bela Adormecida. Cresci completamente vestida de algodão, porque achava que a lã e as fazendas me picavam. Queria muito ir à praia, mas a minha mãe tinha medo que eu me afogasse. Deu-me um búzio para eu fazer uma ideia do que era o barulho do mar e deixou-me chapinhar na banheira mais tempo do que era costume. Também a Veneza não me deixou ir por dizer que cheirava mal. Deu-me uma coleção de estampas e uma gôndola em miniatura, mas não tão pequena que se pudesse engolir. Da primeira vez que saí de casa, fui atingida por uma bala perdida em tempos de paz, que duraram pouco, quando ouvi na rádio as rajadas da metralhadora que certa facção tinha postado nos estúdios das emissoras regionais para fingir que havia uma revolução na capital
e assim justificar os fuzilamentos do dia seguinte. Acreditei que essa facção agia por motivos maternais. Ainda hoje as páginas que mais me agradam são aquelas em que Paulo se roja nos espinhos para evitar que Sofia seja castigada. E se falo ao telefone, com um namorado, tenho medo de um beijinho, como de uma abelha. Depois da Adília Lopes, vamos para Um Vírus, de Joaquim Castro Caldas. Poucas palavras, coisas puras, hoje entretêm a razão de ser. Dão passeios à literatura, espreitam a poesia. Quem não lê, não leu nem vai ler nunca. Por isso, o que for, seja livre e não disperso. Mantenha-se arejado e limpo. Tente fruir um estilo próprio e sóbrio que agarre, nos leva ao imprevisto, nunca negligente, sem jogo nem labirinto. Haver benevolentes nesta área é um milagre, tal o esforço infectado pelo dinheiro para acabar com todas as artes em geral e a sensibilidade em particular. Só faltou decepar órgãos e extinguir neurónios, mas estamos hirtos. Até já.